Glória a Deus, hermanos, esse miércoles 5 de julho do ano 2023. Codícia, envidia e oração. Que tem que ver essas coisas, não? Bueno, tem que ver. Tendremos que começar de trás para frente. Oração para não envidiar e codiciar. La codícia e la envidia, la codícia em si é o pecado principal nosso, não? Um dos pecados principais nossos, porque aí outro principal que temos é a soberba. Pero la codícia tem que ver com codiçar, com tudo o que queremos, não? E generalmente, o que queremos, de la maneira que queremos, ou seja, se for uma maneira caprichosa, se vai tornar em codícia. E o pecado que habla nosso irmão Santiago, pido que já vajam abrindo suas Bíblias em Santiago, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Santiago, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Nosso irmão Santiago, ele já nos ensina como se produz o pecado. Como o pecado nasce em nós outros. Era necessário estar escrito na Bíblia? Bueno, era necessário, por isso está escrito, não? Foi necessário Deus nos dizer. Pero, é necessário nós outros lermos como se genera o pecado? Não, porque nós outros já sabemos, não? Nós outros já sabemos, por quê? Ele habla lo simples, lo mais óbvio possível, ele habla, não? Olha, a irmã Vanessa chegou. Ele habla, é óbvio, não? Que cada um não peca. Quando pecamos? Quando somos atraídos por nossa própria concupiscência, nossa própria codícia, nossa própria vontade. Hermanos, tá bem, há inúmeras maneiras de pecar, pero basicamente pecamos porque queremos. Pero foi sem querer, querendo, né? Como diria Chavo, filósofo Chavo. Pero é verdade, às vezes não nos damos conta desse querer nosso, desta codícia que temos em nosso coração, que nos leva a pecar. Pastor, vai falar de pecado ou de oração? Bom, vou falar de oração para não cair nesse pecado, porque Jesus Cristo nos ha advertido várias vezes orar para não entrar em tentação, orar. E eu estava vendo um vídeo essa semana de um podcast já de um neurocientífico em Brasília. Há universidades cristianas em Brasil, não há um par. E eles puderam aí analisar, não, dentro do tomógrafo, o cérebro da pessoa, mentre a pessoa reía, mentre se enojava, mentre chorava, não, os sentimentos que parte do cérebro ativa. E a oração hace ativar o cérebro de uma maneira tão grande que impeça a quantidade de sangue impeça a fluir mais grandemente nesse cérebro e hace com que o cérebro empiece a trabalhar de uma maneira e de criar novas conexões, não? Eu digo isso porque me interessa o tema, não? Mas já que eu sou pastor e falamos de teologia. Pastor, por que não predica só a Bíblia? Sabe por quê? Porque a gente não crê. Seria mais fácil para mim predicar só a Bíblia. Pero Deus é tão bueno que ha dado inteligência ao homem para, por meio da ciência, desenvolver tantos métodos para que possa comprovar coisas que está escrito na Bíblia, que por suposto para nós outros cristianos que temos tanta fé, é totalmente desnecessária a ciência, nesse sentido de uma comprovação bíblica, porque não a necessitamos. Glória a Deus. Sim ou não? Não? Dizer o que está ao lado. Não necessitamos da ciência nesse sentido, para a fé. Eu não creio porque a ciência me diz. Eu creio e a ciência diz, eu pongo me gusta. Que bueno. Eu digo, claro, a ciência tem que dizer o que a Bíblia diz, porque senão está errado. Senão, quem está errado é a ciência e não a palavra de Deus. Não, eu não sou esses fanáticos loucos que creem que a Terra é plana. Eu creio em la ciência no sentido
de los hallazgos, descobertas e da maneira científica, não? De tratar as coisas, descobrir, de investigar, não? Das teorias, eu creio. Pero creio mais em la palavra de Deus, não? E não necessito da ciência para apoiar minha fé. Pero, por que eu cito a ciência? Porque muitas das vezes nós outros não cremos, não? Como há uma predicação em meu canal, depois vocês veem em meu canal, há uma predicação, crer, ao menos por las señales, não? Por isso Jesus Cristo também vindo, fazendo milagros. Eu disse que os milagros, já disse isso um par de vezes, e essas últimas semanas estou falando muito, os milagros não são evidência de que Deus está, não quer dizer que Deus está porque houve um milagre, porque pode haver uma manifestação maravilhosa e não ser de Deus, não? Pero, hago uma ressalva, por suposto, cada um de nós outros somos um milagre vivo e cada um de vocês, eu estou seguro que tem um testemunho para contar acerca de sua conversão, acerca do que Deus ha hecho em sua vida. Sim ou não? Eu iba morir simplesmente, bueno, estão vendo que eu não estou morto, não? Estou aqui muito vivo e falando muito, não? Pero eu iba morir quando era um ninho, a um ninho de 7, 8 anos, 6, 7 anos mais ou menos, e depois 7, 8 que passei muito mal. E Deus me ha dado vida. Bueno, tenho 41, não? Já vivi bastante. Para quem iba morir, já viveu bastante, não? E creio que Deus vai me dar um par de anos mais, todavia, não? Para desfrutar ao lado de minha amada esposa e minha hija tão buena, não? Bueno, pero que eu dizia acerca de la crença? Por suposto, Deus opera milagros em nossas vidas, pero Ele opera milagros de maneiras diferentes em la vida de cada um, não? E tem nesse em la época que vivimos hoje, né, cristianismo, vamos dizer, pós-moderno, que já estamos na era do pós-modernismo, não? Já saímos da era do modernismo, estamos no pós-modernismo. Cristianismo, bueno, está sendo predicado muito erradamente, não? Principalmente por esses movimentos novos que há de cristianismo, de que está produzindo no coração das pessoas que envidia, codícia, não? Está produzindo no coração das pessoas essa gana de ser um pacto com Deus como um troque. Deus, eu hago isso por vós, que vós me hace isso. Deus, eu vou me esforçar, pero vós também me vai ajudar nisso, porque sou tu servo, porque sou tu hijo. Não? E é bem certo que isso é uma verdade bíblica. Por sermos hijos de Deus, hijo não porque somos la semeja diretamente descendente, pero hijos por adopção, hijos por la cruz, por Cristo ter nos comprado. Isso é redimir, é comprar novamente, não por havermos redimido. Já é redimido algumas vezes instrumentos meus, não? Eu vendi para uma pessoa e depois comprei 10 de volta. Eu disse, não, dá minha cara de volta, eu te pago. De tanto que eu amava esse instrumento, que me gostava. Isso é redimir, é pagar novamente. Pero Jesus pagou um alto preço por nós outros, não? É preço de morte, da vida, de morte para que tenhamos vida, que não poderíamos pagar, não? Bom, isso dito, vamos entrar em lo que habla nosso hermanito Santiago. Eu não quero ler muito, vocês leiam o contexto todo do capítulo 4, em suas casas. Ele diz, de onde vêm las guerras, los pleitos entre vosotros, não é de vossas paixões, las quais combatem em vossos membros? Ou seja, a minha paixão, que eu estou, o que me gusta, o que sou apaixonado em ser, não? Eu, falando de paixão, quando eu saio a caminhar domingo na manhã, às vezes às 7 da manhã, e já estão os tipos aí gritando e correndo, fazendo aquecimento, habla de los músculos, aquecimento ou calentamento, disse?
acalentamento, não? El acalentamento muscular para jogar futebol. Esperar que um miserável desse se convirta, ver se ele vai na igreja temprano. Não vai quedar dormido. Vai faltar luz domingo na manhã, porque e me quedei dormido, pastor. Tá bem, pero pro futebol ele, às 7 da manhã, já tá aí. Ou seja, que hora ele despertou, não? Tive que sair de casa, tive que arreglar sua bolsita com sua equipaje, não? E, bueno, isso dito, não? Isso à parte. Porque hablo de paixão. Por isso também vivemos na era de um evangelho de paixão, que hablamos, estou apaixonado, estou enamorado, inclusive tocamos essas alabanças acá na igreja. Pero o que é realmente o que Deus quer? Vamos seguir lendo. Diz, codiçais e não teneis. Às vezes codiçamos o que é do outro, ou querer ser igual ao outro. Hermanos, todos ustedes são únicos. Ustedes não, todos nós outros. Todos nós outros somos únicos. Não há nada melhor em lo que eu possa ser. Porque só eu. Porque cada um não é um ser humano único, por suposto que tenho que me perfeccionar. Não estou falando isso para que sejamos medíocres. Sou um tecladista, tenho que ser o melhor tecladista possível. É melhor do mundo? Se pode sim, se não, não. Vou ser melhor do que eu possa ser. Porque o melhor do mundo, quem é o melhor do mundo? Alguns consideram um o melhor do mundo, outros consideram o outro. Outros dizem, nem me gusta desse gênero que toca esse tipo. Não? O Grammy latino é dado às pessoas que cantam uma canção a qual a mim não me gusta. Que só e não dá para entender nada. Pero a milhões de outras pessoas lhe gustam. E quem sou eu em meio de milhões? Para opinar se a música é boa ou não. Cada música será boa para a gente que lhe gusta. Não? Então, que tem que ver a codícia? Às vezes codiçamos o que é do outro. Não? E ele sigue dizendo, matais e ardeis de envidia, e não podeis alcançar. Combatis e lutar, pero não teneis o que desejais, porque não pedis. Pedis e não recebis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Ó almas adúlteras, não sabeis que a amistade do mundo é inimistade contra Deus? Qualquer, pois, que queira ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Ou pensar que lá a Escritura diz em vano, é o Espírito que ele ha hecho morar em nós outros, nos anela celosamente? Pero ele dá graça, por isto diz, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Até aí por agora, não? Bueno, por que envidiamos? Porque não alcançamos o que desejamos. Porque nos medimos. Está bem nos medir, A Bíblia diz, se ustedes medissem a ustedes mesmo, não ia ser medido por outros. Não? Temos que nos medir a nós outros mesmos, isso é verdade. Pero mi medida, vou ver que, todavia, Estados Unidos está com esse método de medida imperial, não só loejos que usam isso, não. Até Inglaterra, que começou com a medida imperial, já não está mais usando, já adoptou centímetro, não? Se acordam, não? Os centímetros, a tabla de centímetro, que é o centímetro, metro, não? Quilômetro. Estou falando los de 100 mil, não? Porque depois tem no meio de hectômetro, decâmetro, toda essa parte que não... Que é isso, pastor? Já nem nos acordamos mais, não? E os Estados Unidos usa o quê? Usa a poligada, não? Usa a mija, medidas diferentes de nós outros, diferentes de todo o mundo, não? O que quero dizer é que muitas delas vezes nós outros nos medimos com a medida do outro, pelas capacidades são diferentes. Minha irmã não sabe ler nem escrever todavia, porque está em processo, não? As maestras dizem, os expertos em educação, que és como é que é o nome, Antonella? Primeiro e segundo? Como é que é o nome?
la unidad pedagógica. Pero isso está escrito no quaderno de la maestra nomás, não? Porque na vida real a maestra quer que o PIB saia de jardim lendo e escrevendo já. Que seja Einstein, pero não se acorda que Einstein começou a hablar depois de los 6. E minha hija eu tenho que dizer para que se caja, que habla muito, não? Como la madre, já tem um dom. Ou seja, o que quero dizer é que estamos sempre nos medindo segundo um parâmetro do outro, segundo a regra do outro. E isso não genera nos outros muito pesar. Eu podia falar muito de isso que genera nos outros. Genera nos outros o quê? Uma impotência. Nos quedamos como? Frustrados. Vocês já se sentiram assim? Eu já he hecho isso, eu já me medi segundo o outro. Até o dia que me caiu a ficha. Tardou a me cair a ficha. Eu via meus amigos, inclusive havia um amigo meu que era guitarrista, tocava comigo na igreja, inclusive tínhamos uma bandita, ele tocava comigo na bandita, e de repente ele começou a parar de congregar, e tudo lhe foi muito bem, muito melhor que a mim, que congregava, que abria a igreja às vezes nos domingos, porque minha igreja tem zelador, e é pago para isso. Pero uma vez tive uma zeladora, não? A zeladora era mais vaga, não sei para que quis ser zeladora, não? Aí disse, Antônio, já chegou? Abri aí a igreja para mim. Como eu tinha a chave, ia baixar no quadro de chave, agora a chave da igreja abria toda. E confiavam em mim, não? Pero nós outros estamos sempre medindo-nos segundo a razão, a proporção do outro. É bem certo que há uma medida a qual devemos cumprir. Todo ser humano promédio deve ir à escola, deve ir ao jardim, à primária, secundária, temos que aprovar todo, temos que estudar. Por supor, alguns não tiveram a oportunidade de estudar, e, bueno, está bem, pero se podem terminar depois de grande, melhor, porque a própria ciência, não, neurociência, a própria ciência diz que quanto mais estudamos, mais desenvolvemos nosso cérebro. Por que hablo disso? Porque com isso, eu vou pensar menos pavada. A maneira de eu pensar será uma maneira mais correta, será uma maneira melhor. E a fé me proporciona uma ferramenta incrível para que eu não codicie, para que eu possa avançar, para que eu não arda em selos, para que eu não condize, para que eu não quede pensando em lo que o outro tem. Eu copiei uma frase acá de um comentarista que diz: "El desejo desordenado", na verdade ele habla mais coisas, eu dei uma ordenada na frase dele, pero não vou pôr como minha frase porque a ideia foi de tipo, não? El desejo desordenado nunca produz satisfação, nunca hace llevar a metas e a objetivos. É desejo desordenado, desenfrenado de que fulano logrou, que o outro logrou, que eu tenho que lograr. Chicos, principalmente os chicos, não, eu digo, estudem, sigam uma carreira. Lo mais grande, se podem envolver estudar ou estudem. Se não podem, claro que às vezes não podemos, com filho, família, casa, tem que trabalhar, manter, não podemos envolver a escola. Isso é normal. Bueno, então se não envolva, pero se é o melhor profissional possível em cada área tuya, ou tente desenvolver-se mais em tua área, diversifique o rubro. O que é isso, diversificar o rubro? Eu arreglo, eu sou plomeiro, pero que ser albañil também que ser eletricista. Não médio pelo, não, que busque aprender os ofícios, que busque melhorar em lo que uno hace. Não? Isso é o que progressar, isso é pensar, evolucionar, porque se da maneira que estamos já está difícil, não? Imagina se não buscamos melhorar de vida. Quero abrir esse parêntese. Buscar melhorar de vida não é codiciar, tá bem? Não é essa codícia mala e desordenada que está falando Santiago. Santiago está falando de pleitos, de peleia entre irmãos, de vida entre irmãos cristianos, não? Ou irmãos de sangue, ou qualquer irmão que seja. Entre pessoas, ou que eu me compare com meu vizinho, não é meu irmão? Pero que eu me compare com meu vizinho, que mirar que casa bonita que tem, minha casa tem que ser mais bonita que a dele, não? É de isso. Agora, não está mal que eu trabalhe para ter uma casa mais bonita, não está mal, por suposto que não.
Porque está bueno el conforto e não está mal desejar ter conforto. O que está mal é solamente desejar ter conforto. Não? Acho que isso é o centro de tudo prazer. No total, eu me quedo aqui sentado e não produzo nada mais em la vida. Me sento e listo. Não, isso sim está mal, porque nós outros temos que produzir para Deus sempre. O que? Produz fé em nossos corações, nossa maneira de pensar, nossa maneira de desenvolver-se delante das situações adversas da vida. Então, de isso está falando Santiago, que às vezes desejamos, pero para o nosso próprio mal, porque o nosso desejo é segundo o do outro, nosso desejo é envidioso, não o desejo de sair adelante. Por suposto, eu sou pastor, quero que minha igreja cresça mais, eu quero crescer em graça para com os homens, graça para com Deus e conhecimento da palavra de Deus, que são os 3 crescimentos que tem que ter todos os cristianos. Por suposto, quero que minha igreja cresça? Claro que sim. Se eu digo que não, minto. Pero não quero que minha igreja cresça em número e não entendam nada. Eu prefiro que sejam poucos, espero que entendam, que ustedes cresçam junto comigo, como dijo Pablo, até que todos cheguemos à la estatura de varão perfeito, à la igualdade com Cristo. Que tu e eu sejamos iguais a Jesus, que nossas metas e nossos objetivos estejam sempre Cristo no meio. Pastor, então seja o desejo ser missioneiro, se eu desejo ser pastor, não. Bueno, se for desejo, bueno, glória a Deus, és um bom desejo. A Bíblia diz que é bueno, não, ser pastor. Não sei de onde está toda essa bondade que a Bíblia diz, pero diz, então você não mente. Não, está sendo irônico agora. Sim, é maravilhoso ser pastor. Eu não me vejo não sendo pastor. Já está. Não me veio não sendo pastor. É maravilhoso o que a Bíblia diz. Diz que é bueno, pero não é a única maneira de servir a Deus. Pode ser qualquer profissão. Não quero nem nombrar profissão para não classificar. Essa é maior, essa é menor. Não. Todas as profissões são buenas, são dignas. Todas as profissões são maravilhosas. Não? Que cada um de nós outros busquemos ser melhor do que somos. Por quê? O que ele está falando cá? Ele está falando de uma codícia, de um problema, de aquilo que nos frena e nos prejudica a nós outros. Pastor, pero não está para glória a Deus, se não está passando isso em tua vida, todos acá que estão aqui hoje, ojalá não esteja passando isso em tua vida, pero és para que não passe essa palavra. E se está passando, bueno, que deixe de passar. E se vai passar um dia, se vai chegar um dia qual vai pensar, como o salmista pensou. Não, o salmista um dia ele pensou assim: puxa vida, já veio que os impíos prosperam. Se acordam desse salmo? O salmista parou e pensou: poxa, eu estou cá servindo a Deus todos os anos, como ele era hermano del hijo pródigo, não? E Deus não me deu nenhum, não tinha título de quititito, assim, não me deu nada para, não? E esse meu irmão que gastou todo aí, de qualquer maneira, papá vem, dá outro anillo a ele, lo recebe bem, não? Ou seja, às vezes estamos assim, e isso hace mal a nosso coração, para que nosso coração pueda progressar, para que nosso coração pueda sair adelante, nós outros temos que abrir o coração para Deus, porque Santiago usa termos muito fortes, não? Diz que nós outros não podemos alcançar, não temos o que desejamos, por quê? Porque não sabemos pedir. Pero pastor, eu já pedi tantas vezes a Deus. Glória a Deus, porque Deus não te deu, todavia, o que vós pediste de la maneira que pediste. E glória a Deus, porque Deus não me deu em minha vida muita coisa que eu pedi. Porque se me hubiera dado, eu não estaria aqui. Ai, pastor, pero, como diz aí minha mulher, não, pero sempre tem que ser para o mal. E, às vezes sim, às vezes o que pedimos a nós outros, devido ao nosso pensamento que é malo, a nossa codícia, não? Sim, para nós outros sim é malo.
Por isso que Deus não hace, por isso que Deus não dá. Para o outro não me importa. O outro não me importa ver o outro nesse momento, porque eu tenho que ver a mim. Essa predicação eu estou falando com vocês, porque sou pastor e tenho que predicar hoje, estou predicando e estou gravando na canal, mas essa predicação é para mim. Eu não posso analisar cada um de vocês, eu tenho que analisar a mim. Nem a minha mulher que vive comigo, que convivemos juntos, dormimos na mesma cama, não posso analisar ela. Há um que analiso, não? Há um que conosco os seus defeitos, há um que conosco suas virtudes, há um que vê os seus errores, mas eu tenho que mirar meus errores, minhas virtudes, minha codícia. Qual é a minha codícia? O que eu estou desejando? Por suposto, desejar melhorar, desejar trabalhar e dar mais conforto à família, um viagem, nada disso é pecado. Eu não estou falando de isso, não estou falando desses desejos que não são pecados. Agora, buscar solamente o prazer desenfrenado e por qualquer preço, aí sim me vai generar um pecado. Eu tenho que pôr a cabeça no lugar, e ir despacio e orar, e pedir a Deus que nos ajude. Não? Ele habla de uma amistade com o mundo, porque o mundo, no versículo 4, não? Ele busca essas coisas. O mundo busca essa codícia, esse desenfreno. Hermanos, isso está entrando na igreja. Vê que uno não... Mira, a mim, se me alcança para chegar ao final do mês, eu te digo a verdade, eu não tenho nenhuma meta e nenhum objetivo em minha vida, praticamente, para mim. Não tenho. Que isso, pastor, que mal? Eu tento desenvolver algumas para mim, mas eu digo, não, deixa-me quieto. Agora, tenho, por suposto, por causa de minha filha, quero construir já lá ao fundo, quero melhorar um pouco a casa, porque realmente goteia, e porque, não... ele mou isso, aquilo, e bueno, uma casa antiga, quero dar uma melhorada aí, pero até aí me mete meu objetivo, não comprar um auto que necessito, que esse auto está todo arrebentado, já é uma necessidade, não, por mover-se, por poder chegar mais rápido aos lugares e poder manejar, pero mientras tanto eu ando de coletivo, mientras não tenho ando de coletivo, ando de bici, ando na chuva e me morro também, por que não? Mientras não puedo, sigo vivendo. Eu não posso me frustrar. Pero como o outro logrou? Não lo sei. Deve estar vendendo droga. Não? É o que uno pensa. Esse está vendendo droga. Esse algo raro anda. Não me importa. Ele pode ser um relaborante, ou Deus pode ter aberto uma porta mais grande para ele, e a mim não. E glória a Deus por isso. Por quê? Porque quizás eu sou um soberbo, eu sou um avaro, eu sou um arrogante, sou um prepotente, sou como é que é, almas adúlteras, sou um adúltero, sou um... Pero pastor, tudo pensar, Deus sabe o que hace. Glória a Deus, porque sou pastor em Monte Tingolo, e não sou pastor de uma igreja de 3.000 membros, de 15.000. Porque quizás não saberia lidar com toda essa fama. E Deus não sabe, e está muito bem. E está bem que nós outros colocamos nossa medida, eu dizia da medida, não? Dos Estados Unidos, que é diferente de lá do mundo, pero que está bom que cada um de nós outros tenhamos nossa própria medida, não? No caso de medirmos a nós outros mesmos, não medir ao outro, que é isso que Jesus disse, não julguei para não ser julgar, porque com a mesma medida que medir ao outro, será medido vós outros. Se nós outros nos analisamos a nós outros mesmos, não vamos a ser medidos de nada. E ele sigue dizendo que essa amistade com o mundo é que nos hace igual, nos hace uno com o mundo, nos hace igual ao mundo. Aí ele diz no versículo 7, la gran finale, vou terminar já. Submeteos, que é a palavra que eu sempre hablo, que é de Pedro, não? Até me ouvido sempre. É Santiago, está aí, vizinho de Pedro, não? Depois está Pedro. Bueno, na ordem bíblica, não? Santiago era irmão de Jesus. Ele disse: submeteus, pois, a Deus. Ou seja, não há como eu cambiar de vida, não há como eu resistir ao diabo, não há como eu ser nada em minha vida, se eu não me submeto a Deus, às ensinanças de Jesus, não de uma religião, não, porque o pastor diz que tem que pintar de branco, que se bautizar de branco, não? Que não sei, não fujou o que diz. É o que diz a palavra, é o que diz Deus, é submeter a Deus, resistir ao diabo e o irá de vós. Porque tem que ver o diabo, Santiago. Se você estava falando de codícia,
de não saber pedir, que tem que ver o diabo? Tudo que vê. E já vou terminar, não vou quedar falando de diabo, porque os irmãos não gostam quando habla de diabo, e aí começamos o tema e não paramos nunca de falar de diabo, não? E a mim me gusta de falar de Jesus. É diabólico nossa codícia, é diabólica a nossa envidia, nossa maneira, nossa cosmovisão do mundo, contaminada por quem? Por el mundo. Por isso ele diz, não? Ó almas adúlteras, não saber que a amistade do mundo é inimistade contra Deus? Por quê, irmãos? Porque o mundo entrou na igreja, e não estou falando de uma vestimenta. Mira minha vestimenta, que bonita, não? Não estou falando de uma vestimenta. Não é pôr um saco, uma corbata. Ai, sou cristiano porque tem um saco, uma corbata. Põe assim, petito de paloma, não? Petito de paloma, saco e corbata. Não, não é, la cara assim de piedade. Oh, que bueno que és. Não, não é o estereotipo cristiano. O mundo entrar nas igrejas não é que lá a irmã vem de pantalão. Não é nada disso, não é roupa, não é um estereotipo. O mundo entrar na igreja são os valores mundanos. É eu orar para que Deus me dê uma casa melhor que a do outro. Ore para que Deus te dê uma casa, isso sim. Porque há que orar bastante, não? Há que orar e trabalhar. Porque é difícil, tem, mano. Recém-casado, como diz o dito, quem casa quer casa. Tem esse dito assim, não? Hã? Que casa... casado, casa... Bueno, é o mesmo de português, é o mesmo dito, claro. Claro, a hora de casado é que ele quer. E dizem que é melhor viver de alquiler, não? Dizem que é melhor viver de alquiler, porque... Pero isso falamos depois. Sim, dizem que o período pós-moderno, não? A casa dá muito trabalho, gasta muito a plata. Manter uma casa certita, não? Com terreno, tudo arregladito. Bom, isso dizemos depois. Pero nós outros quedamos barro na visão mundana que está entrando na igreja. Por suposto, Jesus Cristo disse, necessitais, é lógico que sim. Mateus capítulo de número 6, necessitar comer, necessitar beber, necessitar vestir, necessitar ter uma casa, necessitar ter um lugar, necessitar um viagem também. Por que não? Necessitar. Pero não temos que nos afanar em suprir essas necessidades, por um lado, e nem tampouco acomodar-se e quedarmos vagos, e não buscar la salida. Nós outros temos que manter o equilíbrio. Isso é cristianismo. Para isso vino Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Por isso que esse sistema pecaminoso, esse sistema ideológico que nos implementam na igreja, o sistema cristiano, infelizmente, que está mesclado com o sistema mundano. Eu estou aí na terceiro ou quarto grupo que fizeram aí de los pastores de Lanús. Depois hablamos em off, não, para não quedar gravado acá. Pero digo por quê, depois em off. Termina a reunião e digo, os do YouTube não vão saber. Faltaram na igreja, não vão saber. Someteu-os a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós outros. Acercar-os a Deus e ele se acercará a vós outros. Essa é a primícia de que Deus quer para nossas vidas. Pecadores, limpiar as manos e vós outros, los de dobre ânimo, purificar vossos corações, afligir-os e lamentar e chorar. Vossa risa se converterá em choro, e vosso gozo em tristeza. Humilhai-os delante do Senhor, e Ele os exaltará. Para ser exaltado, antes temos que nos humilhar, temos que nos submeter a Deus. Santiago é poético, porque Santiago era muito judio, não? Era muito cumpridor da lei, não? Assim dizem os livros patrísticos acerca de Santiago. Era um tipo muito correto. Era irmão de Jesus, era muito correto, muito correto. Bueno, mais correto que João, não? João não sou tão correto assim. Pelo que Deus quer nos falar basicamente hoje, irmãos, é que a codícia, a envidia se gana coração. E Jesus Cristo nos ha ensinado a orar. E Pablo nos diz, Deus nos habla por meio de Pablo, que como devemos orar. Como? Temos que pedir ao Espírito que ore por nós outros, porque não sabemos pedir como convém. Jesus Cristo diz, mira, quando oreis assim, dessa maneira. Padre nosso que está no céu, e Senhor, que devemos poner a Deus, o reino dele, sua justiça, as coisas espirituais em primeiro plano. Por quê?
nossa casa, nossa comida, nosso vestimento. Deus sabe que necessitamos. Deus está vendo, temos que clamar, temos que pedir igual, por suposto, porque Ele disse, clamar, pedir, orar. Por isso que a oração, quando oramos de verdade, de coração, abrimos o coração para o Senhor, nos vá a salir a envidia, a codícia, porque vamos abrir nosso coração. Senhor, Tu sabe, porque Deus sabe qual é a nossa motivação, Deus sabe o que passa em nosso coração. Eu não lo sei, pero Deus lo sabe. Não é como fingir, mentir para Deus. Eu já disse para Deus, eu quero cometer esse pecado, ajuda-me a não cometer, eu sei que está mal, pero não logro, ajuda-me. E Deus ajudou, e Deus dá a ferramenta, e Deus capacita. Vamos orar nesse momento, e cada um haga sua própria oração. Graças a Jesus por esse momento, por essa palavra mais ministrada a nossos corações. Senhor, Tu eres esse Deus que nos capacita, que nos bendize. Ó Deus amado, Deus querido, Deus maravilhoso, ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Ajuda-nos a não ter mais envidia, codícia, a buscar o que vem del alto, del Padre de las luzes, essa boa dádiva tuja, essa paciência que Tu nos dá, essa benignidade, essa bondade, essa templança, esses frutos do Teu Espírito que reine, que opere em nossas vidas, Senhor. Não queremos viver e caminhar segundo a corrente desse mundo. Te damos graças, Senhor, por Tua fidelidade, por Teu amor. Graças, Padre, em nome de Jesus. Amém.